O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer na população masculina, depois do câncer de pele. Em Campinas, ele também ocupa a mesma posição e foi responsável por 10% do total de óbitos pela doença em 2011 e 2012 na cidade. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para 2014 e 2015, são mais de 68 mil novos casos desse tipo de câncer no Brasil. Se diagnosticado precocemente, a doença tem chances de cura em 90% dos casos. Em estágios avançados, a chance cai para 35%. Com a intenção de alertar os homens sobre o câncer de próstata, suas formas de tratamento e suas medidas preventivas, foi criado um movimento internacional conhecido como Novembro Azul. As ações têm como objetivo humanizar o olhar masculino para a doença e para a saúde como um todo. E para conversar comigo no Momento Saúde de hoje, aqui no nosso estúdio, está o médico urologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Dr. Wagner Eduardo Mateus, e o oncologista Dr. Fernando Medina. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Dr. Wagner, vamos identificar para o pessoal que nos assiste o que é a próstata, qual a sua função no organismo masculino? Então, Juliana, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, da TV Câmara, com o Dr. Medina, no mês de da campanha do Novembro Azul. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A próstata é uma glândula masculina, portanto exclusiva do homem. Ela se localiza abaixo da bexiga, na base do pênis. Ela tem uma função muito importante na parte urinária. Ela ajuda no controle urinário masculino. Além disso, a próstata ela tem uma função de ejaculação. Então ela controla e ajuda na ejaculação masculina. Tá certo. Doutor Medina, como que se desenvolve o câncer de próstata? Nós não sabemos ainda como que o câncer aparece. O câncer é uma doença que é única. Ele é caracterizado por uma proliferação celular. A célula ela perde o controle de morte, perde o controle, torna-se imortal e, nesse sentido, faz com que o tumor apareça a partir de multiplicação celular. Além do mais, o câncer tem uma propriedade única de poder se instalar fora do órgão que ele nasceu. Ou seja, no câncer da próstata, quando ele é avançado, a célula escapa pelo sangue ou pela linfa e vai então se alojar ou no osso ou no linfonodo, que é o mais frequente no câncer da próstata. Mas nós não sabemos, na realidade, o que faz com que essa célula, naquele dado momento, se transforme numa célula imortal cancerosa. Pode ser alguma coisa hereditária também ou não? Pode ser devido a alguma outra doença que a pessoa tenha, por exemplo, alguma doença de origem hereditária, de família, alguma coisa, pode ser ou não? Sim, não tenha dúvida. Nós temos alguns fatores predisponentes para o câncer da próstata. Um é a idade. Cerca de 95% dos casos ocorre depois de 50 anos de idade. E a mediana de idade do aparecimento do câncer da próstata é em torno de 65 anos. O outro fator predisponente importante é genético. Nós não sabemos ainda, mas por que acontece isso, mas tem algumas doenças genéticas predisponentes que podem, por exemplo, algumas mutações genéticas, como o BRCA2, que é um gene que é ligado também ao câncer de mama. Nós sabemos que a presença dessa mutação faz com que haja um aparecimento maior de câncer de próstata. Existe somente um tipo de câncer de próstata? Existe somente um tipo que se localiza aí? Existem outros tipos, como o linfoma, mas o mais comum é o adenocarcinoma. Ah, tá joia. No homem, esse se desenvolve nos ácinos das glândulas prostáticas e é onde começa essa malformação, né? essa proliferação atípica, errada. As células se multiplicam de formas erradas e elas desenvolvem um tumor. É uma doença lenta e silenciosa?
doutor? Sim, é uma doença lenta. É. É uma doença lenta. É lógico que tudo isso depende muito do grau de diferenciação. Quando a gente fala de câncer de próstata, não são todos os cânceres que são iguais. Existem cânceres que se desenvolvem lentamente, e isso tem se falado muito nos dias de hoje. Existem aqueles que são de uma multiplicação moderada e aqueles que são de uma multiplicação muito rápida. Esses que se multiplicam rapidamente são os mais agressivos e os mais perigosos. Doutor Medina, tem alguns fatores que contribuem para o risco de ter câncer, por exemplo, o hormônio? Sim, o grande vilão do aparecimento do câncer da próstata é o hormônio masculino, como na mama é o hormônio feminino. A interação hormonal ainda durante a juventude faz com que essas células se tornem mais velhas, né? E essas células podem, num determinado momento, haver então uma alteração genética e causar então o aparecimento do câncer. Outras interações que nós ainda não temos certeza, como por exemplo a presença de infecção, a prostatite, outras doenças relacionadas à próstata podem estar relacionadas ao aparecimento do câncer, porém ainda isso é bastante controverso e precisa ser discutido mais. Posso só fazer um... Claro, doutor, claro. Com certeza o aspecto genético, como você e o doutor Medina colocaram, são importantíssimos. Tanto é que quando tem um pai, um irmão com câncer de próstata, isso é um risco para o paciente que nos procura. Mas a gente acredita, tudo é incipiente ainda, não temos confirmações. Mas o que já foi observado é que as populações do Ocidente, elas têm mais câncer do que as populações orientais. Por quê, doutor? Então, uma das coisas que se atribuem é o tipo de alimentação. Então, se fala muito, o doutor Medina pode até confirmar se no de mama é assim, mas se fala muito da gordura animal e a gordura vegetal. Então, nas populações ocidentais se consome mais gordura animal. Então, acredita-se que isso um fator de risco. Além do fator genético, que é intrínseco da pessoa, existe o fator ambiental. Então, as populações ocidentais, o negro, por exemplo, também tem mais câncer de próstata. Isso eu ia perguntar também o porquê, porque eu acabei lendo a respeito e eu vi uma matéria muito interessante, falando que em homens negros a incidência é maior. É interessante. A gente tem, são dados observacionais. A gente sabe que o negro de Atlanta é o que tem mais câncer, a maior incidência de câncer de próstata em todo o mundo. Então, nós acreditamos que sejam motivos raciais, portanto genéticos, e também ambientais, por ele viver no Ocidente e nos Estados Unidos, que consomem muita gordura animal. Outro fator importante também, que é mais moderno, é a obesidade. A obesidade, ela não só nos obesos você tem maior incidência de câncer de próstata, como a mortalidade é maior também. Então, todas essas coisas, ao longo dos anos, vem mudando e nós estamos conhecendo cada vez mais essa doença. E tenho certeza absoluta que essas campanhas que hoje são feitas, são realizadas, e essas informações que são passadas para a população vão fazer com que, no futuro, essa doença possa ser controlada com mais intensidade. E pode ocorrer mais cedo em homens jovens, por exemplo? Tem uma incidência grande? Pode, infelizmente, não é frequente. Não é frequente. Não sei a experiência do Dr. Medina, mas eu já vi casos de paciente com 39 anos, 42 anos, o que para a gente é bem abaixo da curva, como o Dr. Medina colocou, a faixa de incidência maior é entre 60 e 65 anos. Agora, um dado interessante, Juliana, é que a gente tem observado que como a gente tem procurado mais o câncer de próstata, a gente tem diagnosticado cada vez mais cedo. Então, é comum na minha prática clínica, por exemplo, paciente com 50, 52 anos, 54 anos, o que para a gente já é uma faixa mais jovem, né, doutor Medina? A gente estava acostumado antigamente a ver esses pacientes, os pacientes chegarem para a gente numa fase mais avançada, com 60, 65 anos, uma doença mais avançada, e não com aquela doença inicial que é o que está acontecendo hoje. Que é o importante, né? Detectar precocemente, porque as chances são muito grandes, né, doutor Medina? A gente estava conversando sobre isso antes um pouquinho, do programa começar. Com o aparecimento dos exames preventivos e da preocupação em fazer diagnóstico precoce, o que nós sabemos hoje é que o PSA, que é o antígeno prostático específico, que nós vamos discutir a respeito desse exame, ele faz um diagnóstico pelo menos 10 anos antes do que a doença
era feito antigamente, antes do aparecimento do PSA. Então, com o aparecimento deste exame, nós conseguimos fazer diagnóstico precoce e nós puxamos a curva dos 65 um pouco mais para baixo. E hoje, eu acredito que o diagnóstico médio é em torno de 62 anos de idade, que pelo menos a literatura hoje tem colocado. Ou seja, hoje se faz diagnóstico muito mais precoce, como diz o Dr. Wagner, e nós estamos experimentando melhoras na sobrevida, sem dúvida nenhuma, exatamente porque esses pacientes têm uma expectativa de vida maior do que 10 anos e devem ser tratados com tratamento indicado no caso. 90% de chances de cura, né, se detectado precocemente. Detectado precocemente e realizar um tratamento adequado com a cirurgia, retirada completa ou algumas formas de radioterapia em alguns casos, esses pacientes podem ser curados em mais de 90% das vezes. Quer dizer, a melhor chance de tratamento e desses pacientes ficarem livres pelo resto da vida dessa doença é a detecção precoce. É isso que a gente tem se batido muito, tem tentado mostrar para a população a importância de fazer os exames anualmente, com uma certa periodicidade, para que faça a detecção precoce. Ainda é a melhor chave de tratamento dessa doença. Como seria uma vez por ano, doutor? A partir de que idade? Quer falar, doutor Medina? Fiquem à vontade. A Sociedade Americana de Câncer preconiza que os homens devam começar a fazer exames a partir dos 50 anos. Se ele tiver um PSA, o exame de sangue, que detecta essa doença, se ele tem um PSA abaixo de 2,5 nanogramas por ml, ele pode fazer o exame a cada 2 anos. Aqueles que tiverem um PSA acima de 2,5, ele deve fazer anualmente. Aqueles homens que têm uma probabilidade de desenvolver a doença mais frequentemente, no caso, que tem história familiar positiva, ou seja, da raça negra, esses homens devem começar a fazer esse exame mais cedo, com 45 anos, e é uma forte discussão de que esse homem deve começar, na realidade, com 40 anos de idade. A partir dessa idade. E os homens negros, tem muitos casos de homens jovens, por exemplo, neles a doença pode aparecer antes do que num homem branco, por exemplo, aparece antes neles? Eu não tenho esse dado, porém, nós sabemos que é uma população de risco. Aqui no Brasil nós não temos nenhum dado com respeito à raça, mesmo porque a nossa população é bastante miscigenada e a gente não tem esse dado. Porém, nos Estados Unidos é muito claro que a raça negra tem um diagnóstico maior e pior, ou seja, a evolução sempre é pior. Doutor Wagner, quais são os sintomas? Desculpa, o senhor ia falar alguma coisa antes? É só complementar, porque você falou de se os negros têm a doença mais cedo. Não é esse dado, como o doutor Medina colocou, a gente não tem. O que a gente tem que nos negros é mais frequente. Mais frequente. Mas ela não é mais precoce. Então é isso que é importante ficar o conceito. E doutor, quais são os sintomas do câncer de próstata? Então esse que é o segredo. Nas fases iniciais que a doença é curável, não existem sintomas. Então, se não procurar um médico precocemente, não vai fazer o diagnóstico. Não vai saber. A gente ainda vê muitos pacientes falando, mas eu vou esperar ter um sintoma para procurar um médico. Não adianta. Mesmo porque aí já pode estar avançado e prejudicar o tratamento. Isso é simples. Quando a gente tem um diagrama da próstata, Juliana, é fácil de entender. O câncer, na próstata, ele fica mais na parte periférica. Então, o crescimento dele não dá uma compressão na uretra. O que causa sintomas urinários é essa compressão na uretra. Se esperar os sintomas, vai ser numa fase que ele está já avançado que pode comprometer a cura. Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais Momento de Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar.
Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento de Saúde. E, doutor Medina, eu queria te perguntar, existem outras doenças que são parecidas com outras doenças da próstata que podem se confundir com câncer de próstata? Sim, nós temos as doenças da próstata, nós temos o mais importante e a mais comum é a hiperplasia benigna da próstata. E a sintomatologia confunde com o câncer da próstata. Outras, por exemplo, a infecção da próstata, a prostatite também é bastante frequente. E que é o dia a dia da sintomatologia da próstata. Portanto, aqueles pacientes que tiverem uma alteração prostática, eles devem procurar o urologista o quanto antes, mas não na neurose de que possa ser um câncer de próstata. O câncer de próstata, nesse mundo de doença da glândula, ele é o menos frequente. Doutor, pode Não, falar. é interessante que, como colocado, né, muitos pacientes procuram a gente no consultório e têm esses sintomas prostáticos, porque a hiperplasia causa muito mais sintomas do que o câncer. Porque, como eu falei, a hiperplasia ela acontece no meio da próstata. Então, é mais comum o paciente que está com dificuldade para urinar, e esse é o sintoma principal, nos procurar com hiperplasia do que com câncer. Então, muitas vezes o paciente vem preocupado e a gente faz um tratamento com medicação, em alguns casos cirurgia, mas são doenças benignas. Aquele que vem sem sintoma, muitas vezes, é o que tem câncer de próstata numa fase inicial. Mas isso é bom para que os pacientes venham, tirem essas dúvidas, façam o seu exame da próstata, para diagnóstico de se é uma hiperplasia, fazer o exame de PSA anualmente, da forma como a gente recomenda. Doutor, vamos falar um pouquinho dos exames, né? Que ainda acho que existe muito preconceito em relação ao exame do toque, que é que acho que os homens têm mais medo, correm desse exame, é isso? E tem também o de sangue, né? Que é o PSA, que como o doutor já colocou. Queria que vocês falassem um pouquinho desses exames e fique à vontade. Bom, o toque retal é um exame extremamente importante e fundamental para se fazer, principalmente a diferenciação entre as várias doenças da próstata e também fazer o diagnóstico do câncer da próstata. Hoje eu acredito que tem melhorado muito. Quando você explica para o homem a necessidade e a importância do exame de toque retal, não tem preconceito que resiste. Obviamente que tem um grupo de pessoas ainda que são muito desinformadas, que acham que não há necessidade de fazer esse exame. Esse exame é fundamental para o diagnóstico e principalmente para a diferenciação do diagnóstico entre as doenças da próstata. O PSA é uma dosagem sanguínea extremamente fácil de ser realizada, hoje realizada em qualquer laboratório na nossa região e também no Brasil de uma maneira geral. É um exame que ajuda no diagnóstico, ele talvez seja um pouco mais sensível do que o toque retal, no sentido de se fazer o diagnóstico precoce, e ele antecipa, como nós já discutimos isso, o diagnóstico em muitos anos. E isso é muito importante, realizar sempre os dois exames, porque eles são fundamentais para se fazer o diagnóstico e a diferenciação diagnóstica. Um não anula o outro, doutor Wagner? Não, eles são complementares. Isso é importante, que quando um paciente nos procura no consultório, o urologista tem essa obrigação de fazer um exame da próstata. É como se fosse um exame físico. Você vai examinar um abdômen, um tórax, auscultar um coração. A única maneira de sentir a próstata é no toque. Então, com isso, esse exame de toque, ele nos traz grandes informações.
Então, por exemplo, tamanho da próstata, para diferenciar se é uma hiperplasia benigna ou se é um tumor. Normalmente a hiperplasia benigna, a próstata é aumentada. Então isso é fácil de ver no exame de toque, que é rápido, simples, barato, indolor. E outro dado que a gente procura também são nódulos. Então a presença de nódulo, que ainda a gente vê no consultório que muitos pacientes têm um exame de sangue normal, mas que tem um nódulo no exame de toque. Então daí já há suspeita. Então é fundamental a realização do toque. Todos os estudos no mundo, não só no Brasil, que falam de detecção precoce da doença, eles acoplam o exame de toque e o PSA. Aí o pessoal pergunta pra gente no consultório, qual que é melhor? Pode fazer um só? Pode fazer um só, vamos fazer só de outro. sangue? Não, no mundo não existe nenhum protocolo com só exame de sangue. Sempre os dois. Sempre os dois. E anualmente também os dois? Aí Então, depende como o dessa Dr. faixa Medina colocou, para de facilitar para a população, eu acho que é bom deixar aqueles conceitos fáceis, né? Então, a Isso. partir dos 50 anos, a gente faz o exame de toque PSA até os 80 anos. Depois dos 80 anos não precisa mais fazer PSA, porque aí não tem sentido em detecção precoce. Aí nós vamos tratar os sintomas dos pacientes. Então, todo ano, a partir dos 50 anos até os 80 anos de idade, todo homem deve realizar o toque PSA. É lógico que existem algumas variações, mas isso pode estar sendo conversado com o urologista ou com o oncologista no momento da consulta. Como o Dr. Medina bem colocou, os pacientes de risco a gente tem que começar mais cedo. Quando? 40, 45 anos, os negros ou aqueles que tiveram um pai com câncer de próstata. Então, esses pacientes a gente tem que começar a examinar mais cedo. E a realização é anual. Anual. Agora, é lógico que pacientes que têm um toque normal, um PSA baixo, abaixo de 1, de 2, a gente pode espaçar, isso é uma tendência mundial, de espaçar um pouquinho mais esse exame e ele não ser anual. Essa que é a tendência. Doutor, com o novembro azul agora, né? A gente saiu do outubro rosa, que alertava para o câncer de mama, né? Feminino. E agora a gente, no novembro azul, o senhor acha que a informação, a facilidade de informação faz com que os homens procurem mais fazer o exame, se cuidar? Não tenha dúvida, Ju. O Novembro Azul veio cabaleiro do Outubro Rosa, mas ele já está mostrando a importância da informação ao público. A lembrança de que isso é importante, a lembrança de que tem que se fazer a saúde do homem e principalmente essa doença que é a doença mais frequente, o câncer mais frequente no homem. Lembrando que hoje, do seu ponto de vista absoluto, o câncer de próstata é bem mais frequente do que o câncer de mama. Se nós vamos ter 55, 57 mil casos novos de câncer de mama no Brasil, nós vamos ter 63 mil de câncer de próstata. Ou seja, sob um número absoluto, o câncer de próstata é mais frequente. E eu tenho certeza absoluta que esse número deve ser maior, porque pela ausência da preocupação do homem de estar fazendo esse exame preventivo. Então, o Novembro Azul, ele veio, então, para marcar esse mês como um exame de que se deve procurar um urologista para se fazer a detecção precoce. E lembrar que esse ano, dia 17, nesse mês, dia 17, nós comemoramos, então, o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E é por isso que o novembro foi escolhido na Austrália, em 2003, como o mês do combate ao câncer de próstata. Essas campanhas, assim, é interessante, né, Juliana? Porque elas se ajudam. Eu acho que a população tem que se unir. E essa é interessante, o Novembro Azul veio depois do Outubro Rosa, com certeza. Mas se uma ajuda a outra, por que não? E é interessante o movimento que nós estamos tendo hoje, eu como sociedade, representante da Sociedade Brasileira de Urologia aqui de São Paulo, eu tenho visto e tenho ficado impressionado de ver a aceitação, não só da população, mas de todos os níveis. Por exemplo, aqui em Campinas, nós tivemos uma ajuda muito grande do Jorge da Farmácia, que eu quero agradecer ele aqui pessoalmente. Ele esteve numa caminhada com a gente no sábado. Nós tivemos a ajuda do senhor prefeito, Jonas Donizete, que foi fazer a abertura do nosso evento internacional e que a gente enfatizou também, que os dois ajudaram muito. O prefeito até nos comunicou que ia iluminar e tentar iluminar a prefeitura de azul. E esse movimento não tem sido só municipal.
ele tem sido nacional. Então nós temos muitos isso aqui prédios também. públicos iluminados. Exatamente, o Congresso Nacional, eu acho que eles vão iluminar o Cristo Redentor. Então existe uma campanha nacional em prol do Novembro Azul. Exatamente. Doutor, o senhor também esteve em palestra aqui na última semana e eu achei muito interessante uma pergunta feita que eu acho que fica como um alerta também para a população. Os homens jovens fazem muito uso do hormônio para treino na academia, da testosterona. E o senhor falou que isso é um grande problema, já que o grande vilão é a testosterona. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que eu achei tão interessante na palestra. Não tenha dúvida. Infelizmente, né, uma parte da juventude, ela se preocupa com a beleza física, né? E muitas vezes isso traz transtorno futuro. E isso a gente vê no tabagismo. A criança com 12, 13 anos de idade começa a fumar ali na porta da escola, né? Experimenta o cigarro ali. Com 40, 45 anos ele vai estar experimentando, então, a desgraça causada pelo tabagismo. Acredito que no câncer da próstata seja a mesma coisa, ou seja, essa ingestão exógena de testosterona de maneira muito intensa, isso vai trazer transtorno depois para o paciente na fase que ele tiver com seus 50 e poucos Que aí a fase anos né, já começa uma fase mais de risco, né? E a fase em que o homem está se realizando como pai de família, como no profissional, né? E aí ele adoece. Então isso é um grande problema e nós precisamos cada vez mais bater nisso para que a nossa juventude fique alerta, porque na fase adulta a coisa pode complicar. Isso também vale para, por exemplo, câncer de pele, no caso de uso dessas máquinas de bronzeamento artificial, que a pessoa usa de uma certa, às vezes de uma maneira abusiva, né? E acaba que quando tiver na idade de 50, 60, a pele já está velha, já com vários tipos de câncer. E é o que nós vamos, a partir do mês de dezembro, as novas campanhas, né? Vai ser o dezembro do câncer de pele, porque é o início do verão. Então, a oncologia e os cientistas, os médicos, de uma maneira geral, vivem nessas campanhas contra essa doença que tanto extermina pessoas hoje. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os tratamentos agora, doutor. Fala um pouquinho para a gente como que é o tratamento. Claro que depende do caso, do estágio, mas fala um pouquinho dos tratamentos disponíveis para a cura do câncer de próstata. Sim, vai depender de cada caso, da idade, vai depender da agressividade da doença ou não. Mas dois tratamentos que são fundamentais, né, e que causam impacto de cura é a prostatectomia radical e a radioterapia. Os resultados são semelhantes e depende de cada tipo, depende da idade, depende da situação. Vai desde não se fazer nada e observar até fazer tratamentos mais radicais. A prostatectomia, como que é? É retirada? Como que funciona? Sim, gostaria. Doutor, por favor. A prostatectomia radical é a retirada e remoção completa da próstata. Então, nós removemos a próstata, as vesículas seminais que ficam posteriormente à próstata e uma parte dos deferentes. Então, nós ficamos com uma loja de ressecção naquela onde é retirada a próstata. E aí nós fazemos uma anastomose da uretra diretamente na bexiga. Então, é uma cirurgia muito boa nos estágios iniciais da doença. Mesmo nós temos observado que nos últimos anos, mesmo em estádios mais avançados, localmente avançado, a cirurgia também tem um papel, porque com a remoção de uma parte do tumor, ela é vantajosa. Mas nos próximos anos, Juliana, temos muitos tratamentos vindo. Nós já temos, além da cirurgia, a radioterapia, a braquiterapia, que são métodos muito bons também, muito utilizados nos dias de hoje. E tem terapias focais, a HIFU. Então, tem vários tratamentos que estão vindo, ainda não são consagrados. Se a gente
tiver que dizer hoje, temos 4 tratamentos que são importantes. Então, numa fase inicial, cirurgia, radioterapia ou braquiterapia, são semelhantes porque envolve radioterapia, mas são diferentes na maneira como são realizados. O acompanhamento vigiado, porque muitos desses tumores eles têm um prognóstico muito bom, são tumores indolentes, que a gente costuma dizer. Esses tumores eles podem somente ser acompanhados, então não precisam de tratamento. É lógico que precisa ter um urologista ou um oncologista indicando e acompanhando esse paciente. E aqueles pacientes que vêm com tumor mais avançado. Basicamente, hoje, os tratamentos de tumores avançados ainda é a hormonioterapia, que é o que a gente mais utiliza. Mas existem várias medicações, inclusive a quimioterapia, que pode ser utilizada nesses pacientes. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos com mais um Momento de Saúde. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o Momento de Saúde. Dr. Wagner, a gente estava conversando anteriormente no segundo bloco, e o senhor falou da retirada total da próstata. Uhum. Essa retirada pode ter que consequências? Impotência, incontinência urinária, tem alguns medos aí, né? Exato, Juliana. A cirurgia é uma cirurgia grande, é uma cirurgia delicada, num local que pode trazer algumas consequências no pós-operatório. Então é muito importante ser conversado isso com cada paciente, e isso também vai depender do estádio do tumor. No tumor precoce, nós conseguimos fazer uma ressecção menor, preservando as estruturas em volta. Mas num tumor um pouco mais avançado, mais agressivo, nós temos que ressecar as estruturas em volta. Os dois grandes, existem vários problemas que podem acontecer: sangramento, infecção, lesões no momento da cirurgia. Isso tudo é pouco frequente, mas as duas grandes complicações que o paciente pode vir a ter e que mais nos preocupa e que tem que ser alertado é a impotência e a incontinência urinária. A incontinência urinária é a perda contínua de urina. Por sorte, essa complicação ela é de baixa frequência, acontece em menos de 5% das vezes. Mas é importante conversar isso com os pacientes, explicar, porque a incontinência é muito desagradável. Os homens muitas vezes têm que usar forros, perdem urina o dia inteiro, mas isso é pouco frequente, menos de 5% das vezes. Agora, outra complicação que a gente teme e que tem que avisar o paciente é a impotência. Essa é mais frequente. É lógico que vai depender da idade do paciente, as condições de função sexual dele no momento da cirurgia, o grau do extensão do tumor, mas essas taxas podem chegar a mais de 50%. Eu diria para você, é uma taxa alta, se a doença for realizada precocemente. Se for realizado numa fase mais avançada, essas taxas podem chegar a 80%, a 85%, até 90%. Então isso precisa ser discutido, conversado, mas aí eu até coloco, né, Juliana, no momento que você faz o diagnóstico de câncer, o que é mais importante? Você remover o câncer, curar essa doença e depois tratar a impotência, ou pensar na impotência e deixar o câncer? Essa é uma balança muito importante, muito que tem que ser discutido com o paciente, com seus familiares, e que tem que ser levado muito em consideração antes de qualquer tipo de tratamento. Essa colocação do tratamento é importante pelo seguinte: você vê a complexidade que é tratar câncer. Câncer é uma doença realmente fascinante por causa disso. Nós temos que detectar a doença precocemente. Temos tratamentos diferentes para cada caso, para cada paciente.
E agora nós temos uma nova preocupação, que é tratar as sequelas causadas pela doença e pelo tratamento, que é o segmento do paciente com câncer. Isso vale não só para câncer de próstata, mas para todos os outros tumores. Então, as sequelas psicológicas, as sequelas físicas, isso faz com que a complexidade se torne ainda mais problemática. Lembrar, por exemplo, que nos Estados Unidos hoje, nós temos 2,5 milhões de americanos que já foram tratados ou estão em tratamento de câncer de próstata. E esses pacientes vão curar, 97% vão ter uma sobrevida a 10 anos e que vão trazer todos esses problemas, sequelas do diagnóstico, do tratamento. Então veja bem como é complexo o tratamento do câncer, né, como doença em si, e todos os problemas que é trazido pelo diagnóstico e pelo tratamento. Porque acaba ficando sequelas físicas e isso acarreta uma sequela emocional. Então, eu acho que aí tem que ter todo um tratamento pós, né? Juliana, isso que o Dr. Medina falou é muito importante. A gente tem um nome isso na medicina hoje que se chama medicina personalizada. Por que personalizada? É a personalização da pessoa, do indivíduo, de como ele é e de como é a doença. Então, cada paciente, ele tem uma necessidade de tratamento, ele tem uma situação familiar, uma idade, um tipo de tumor, isso tudo tem que ser avaliado e discutido com o paciente. Essa muitas vezes, né, doutor Medina, é uma consulta que demora horas. E muitas vezes o paciente sai do consultório e ele não toma uma decisão. Então a gente fala, não, faz o seguinte, vem aqui outro dia, pensa, vai ler um pouquinho, hoje tem internet, né? A informação ajuda muito. Liga para algum amigo seu, eu tenho um amigo que fez tipo de tratamento, cirurgia, fez radioterapia, liga para eles, vê como é que é. Embora não seja, o caso dele não necessariamente vai ser igual ao do amigo, que é o que muitas vezes os pacientes falam no consultório. Eles chegam e falam assim, poxa doutor, eu fiz a cirurgia ou a radioterapia e tive tal problema, o meu amigo não teve. Porque é outra pessoa, é outra doença. Então, as coisas não acontecem exatamente iguais. Uma coisa a gente fala, né, doutor Medina, a gente faz praticamente o mesmo tratamento para todo mundo, mas as pessoas são diferentes. E os resultados também são diferentes. Com certeza. Doutor, as chances de ser recidiva, o câncer de próstata, as chances são altas de voltar? Então, depende do estadiamento. Então, naqueles tumores indolentes que nós falamos no começo, a gente tem uma pontuação de Gleason. Isso é muito importante para a gente que trabalha com tumor de próstata. Então, quando o Gleason é 3,3 ou 6 ou menor do que isso, são tumores de um comportamento muito bom. Então, esses tumores são esses que algumas das vezes não precisam ser tratados, podem só ser acompanhados. E são aqueles que numa cirurgia ou numa radioterapia os resultados são muito bons de tratamento. Como o Dr. Medina colocou, acima de 10 anos as taxas quando esses pacientes não têm problema, a recidiva da doença em 10 anos, as taxas chegam a 95%, mais de 95% das vezes. Agora, se você tiver um Gleason 7 para cima, que esse Gleason pode ser 7, 8, 9, 10, são doenças mais agressivas. Então aí estamos diante de um paciente que tem a chance da recidiva depois de uma cirurgia ou de uma radioterapia. E aí nós vamos ter que passar para o passo seguinte de tratamento. Isso acontece muito frequentemente nos nossos consultórios. Doutor, o que fazer para prevenir? Na sua palestra o senhor citou vitamina E, selênio, finasterida também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso para a gente. Sim, infelizmente, nenhum desses medicamentos, eles são hoje utilizados de uma maneira que venha diminuir a incidência. É o que nós chamamos de prevenção primária do câncer. Nós sabemos, por exemplo, que no câncer de mama nós temos alguns tratamentos preventivos, que nós chamamos de quimioprevenção, que funcionam bem. No câncer de próstata, semelhantemente, nós tentamos, existe um estudo muito bem realizado e que mostrou que a finasterida, por exemplo, reduz o aparecimento do câncer de próstata em 25%, mais ou menos. Porém, aqueles pacientes que desenvolvem o câncer de próstata no uso de finasterida têm uma doença muito mais agressiva, muito mais letal. E que, quando você soma e bota isso numa balança, não existe um ganho de sobrevida. E hoje, de uma maneira geral, no mundo, não se tem utilizado mais esse tipo de procedimento.
Com respeito ao selênio, vitamina E, são substâncias que foram também tentadas, mas que não mostraram que tem impacto na prevenção primária do câncer de próstata. O que fica mesmo é a detecção precoce, a prevenção secundária, através do exame de PSA e através do toque retal. Esse realmente impactaram na sobrevida dos pacientes. Doutor, o senhor também citou as vacinas, que eu achei bem interessante, que tem uma sendo produzida no Brasil, está em fase experimental, é claro, mas que é produzida no Brasil, que é da saliva, do carrapato, estrela, é isso? Isso foi uma pergunta da plateia, isso. né? Isso é uma vacina, mas está muito primário a evolução, né? Está sendo testada aqui no Brasil, mas é de uma maneira geral, não é para o câncer de próstata, mas sim é para câncer de uma maneira geral, precisa ser ainda testado em homem, né? Não foi testado ainda. A outra vacina que tem é uma vacina que chama Prevent, que é uma vacina que não existe no Brasil ainda. Ela é realizada através da retirada de antígenos desse câncer da próstata, desta pessoa, e aí é reinjetado. É uma medicação extremamente cara mesmo para os padrões americanos e que é pouco utilizado. E o resultado também não é significativo. Eu acredito que ainda nós temos que desenvolver muito, estudar muito ainda o aparecimento da imunoterapia em câncer de uma maneira geral. Mas eu acredito que ainda o velho PSA e o toque retal são os importantes. Sem dúvida nenhuma. Só de pensar que nesses últimos 30 anos nós saímos de 68% de sobrevida a 5 anos para 97% a 100%, é espetacular. Então, o velho e bom exame ainda é a principal maneira de se proteger contra essa doença. Doutor, eu gostaria de saber, gostaria que o senhor falasse, na realidade, deixasse aqui um recado para quem nos assiste, da importância de fazer os exames, como o doutor bem ressaltou agora também, e o que o senhor aconselharia, por exemplo, atividade física, o que ajuda? Uma alimentação, uma boa alimentação? Queria que o senhor desse dicas para o nosso público. Nesses últimos 20 anos, o ganho que se teve com a descoberta do PSA foram impressionantes. Nós hoje conseguimos curar muito desses pacientes e as taxas de sobrevida são muito maiores do que eram no passado. Então o PSA foi um marco no câncer de próstata. O PSA é o melhor marcador tumoral que existe. Então o que eu queria deixar de mensagem é que todos os pacientes, as pessoas com mais de 50 anos, se informem, leiam, vão ao urologista, façam exames de prevenção de uma doença mais agressiva, detectando precocemente através do toque e do PSA. Isso é consagrado. Você até colocou algumas coisas novas, tem vários estudos. Os pacientes perguntam muito para a gente no consultório, não tem um exame para não fazer o toque, não tem um remédio para não ter doença? Não tem. Estudos tem vários, mas o que tem de consagrado é o toque e o PSA realizado anualmente. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos. Procure seu médico, urologistas, oncologistas, radioterapeutas que tratam o câncer de próstata e faça um exame anual. Se informe, faça um diagnóstico da sua próstata, qual a situação da sua próstata. Através de sintomas também, isso pode ser feito facilmente numa consulta. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para os homens com mais de 50 anos de idade. E o Novembro Azul está aí para isso, né, doutor? Para alertar e lembrar que é importante fazer a prevenção, se cuidar, para que o homem olhe mais para ele também, né? Não tenha dúvida, né? O homem que tem uma característica, né, de ser o provedor da casa, de matar um leão por dia, e quando vê um médico dispara, né? Não vai de jeito nenhum. Tem mudado isso, viu, Juliana? Eu acho que, de uma maneira geral, o homem tem se conscientizado também, buscado o cuidado médico, não só na área cardiológica, mas também agora nos check-up câncer tem se realizado com mais frequência do que era no passado. Do que era antes.
Tá aí a sobrevida da qual o senhor falou, que aumentou. E uma mensagem, viu, Juliana? A gente deixou mensagem para os homens, mas vamos deixar uma mensagem para as mulheres. Que a gente já sabe que quem marca mais a consulta dos homens são as mulheres. Esse trabalho a gente tem feito. 60% dos pacientes que chegam ao nosso consultório foi a mulher, a esposa, a namorada, a irmã, a mãe. Então, mulheres, cuidem da saúde dos seus homens, porque a gente sabe que elas são muito mais organizadas para isso do que o homem. A mensagem também é para elas. Para as mulheres, com certeza. Queria agradecer muito a presença, doutor Medina, doutor Wagner, muito obrigada, viu? Acho que foi muito informativo, foi bem bacana. Acho que ficou bem claro que os homens têm que se cuidar, né? Tem que se prevenir, porque as chances são altíssimas de cura e isso que é o importante. Não tenha dúvida. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigada. Você e a TV Câmara. Muito obrigada. O Momento de Saúde de hoje fica por aqui. Você acompanha a nossa programação pelo canal 4 da NET ou pelo canal da TV Câmara no YouTube. Até breve.